Sabe aquela ideia de que ser produtivo é sinônimo de estar sempre ocupado, de virar noites trabalhando? Bom, hoje a gente vai colocar um ponto final nisso. Vamos falar de produtividade sim, mas de um jeito completamente diferente. A gente vai desconstruir esse mito e apresentar um manifesto, digamos assim, uma maneira de unir resultado e bem-estar que não só funciona, mas que é sustentável a longo prazo. Ok, vamos direto ao ponto. É como se existisse uma batalha acontecendo dentro da nossa cabeça, né? De um lado tem esse caos, essa bagunça, é o mito da ocupação. Aquele que grita que a gente precisa estar sempre correndo para ter sucesso. E do outro? Bom, do outro tem essa linha reta, clara, a realidade da intenção. É aqui que a mágica acontece, sabe? A eficiência de verdade, aquela que é calma, focada, silenciosa, ela não faz barulho. Então vamos começar justamente por aí, desconstruindo esse tal de mito da ocupação. Porque, sério, no mundo profissional de hoje, a conta simplesmente não fecha mais. Aquela ideia de que ser produtivo significa se matar de trabalhar, viver no limite da exaustão, isso já era. E essa batalha fica muito clara quando a gente coloca os dois lados frente a frente. O mito, ele empurra a gente para fazer mais coisas o tempo todo, né? O resultado? Desgaste, pressão constante. Já a realidade, a eficiência de verdade, é sobre outra coisa. É sobre fazer o que importa. Ela nasce da clareza, do foco e, olha só que importante, da energia. É uma performance que é inteligente, constante e que dura. Beleza? Já entendemos o problema, né? Agora vamos falar da solução. Porque existe uma nova equação da performance. Uma fórmula que, olha, parece simples, mas é extremamente poderosa. É sobre uma produtividade que não só aparece de vez em quando, mas que se mantém. E a fórmula é essa aqui, ó. Resultado mais bem-estar é igual a produtividade sustentável. E aqui está o pulo do gato. O bem-estar não é um luxo, não é um bônus que vem depois que o resultado aparece. Não. Ele é a base, é o alicerce para ter consistência. Afinal, empresas fortes são construídas por pessoas que estão bem, saudáveis, equilibradas. Essa frase aqui resume tudo, perfeitamente. A produtividade que vale a pena não esgota, ela sustenta. É isso. Ela não te suga até a última gota. Pelo contrário, ela te dá mais gás, te impulsiona. É um ciclo que se alimenta, sabe? Totalmente o oposto do caminho para o burnout. E olha, isso não é filosofia barata não. Existe uma razão biológica para isso. O nosso cérebro, ele tem um limite, né? Ele não foi feito para viver no modo urgência 24 horas por dia. Ele precisa de alternância, foco e pausa. Por isso que aquelas pausas estratégicas, uma boa noite de sono, se alimentar direito, nada disso rouba tempo. Na verdade, isso devolve tempo, em forma de clareza, de decisões melhores. Certo, a teoria é linda, a gente entendeu. Mas e na prática? Como é que a gente faz isso acontecer? É agora que a gente entra num framework de ação pessoal, com ferramentas práticas para a gente gerenciar o que mais importa, a nossa própria energia e o nosso foco. E tudo começa por aqui, ó, pela nossa energia. Pense em 3 pilares: sono, nutrição e movimento. Aquele cansaço constante, sabe? As noites mal dormidas. Isso tudo tem um preço, e ele é alto. Cuidar do corpo não é um detalhezinho, é a estratégia central de performance. Quando a energia está bem cuidada, a produtividade vira uma coisa espontânea. O foco vem naturalmente, sem precisar forçar a barra. Essa imagem do funil é uma metáfora perfeita para isso. A gente precisa filtrar todo o ruído, toda aquela falsa urgência do dia a dia para poder focar no que está lá no fundo, na intenção, naquilo que realmente importa. Porque saber para onde apontar a nossa energia evita um desperdício enorme com tarefas que no fim não levam a lugar nenhum. É aquilo, né? Produtividade nasce de direção, não de cobrança. Então vamos lá, os primeiros passos práticos são sobre botar ordem na casa. Primeiro passo, planejar e priorizar. Definir o que é mais importante de verdade. Segundo, gerenciar o tempo. Ter horários para trabalhar sim, mas também para descansar. E terceiro, isso aqui é fundamental, fugir da multitarefa. Aquele negócio de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo é uma cilada. Terminar uma coisa antes de começar outra aumenta a qualidade do trabalho de um jeito impressionante e reduz muitos erros. Beleza? Depois da organização, os próximos passos são sobre energia e presença. Passo 4. Descansar conscientemente. Entender que as pausas não são perda de tempo, são parte do processo. Passo 5. Cuidar do corpo e da mente. A gente já falou, né? Alimentação, água, sono. O básico bem feito. E por último, passo 6. Praticar a atenção plena, o famoso mindfulness. Estar de corpo e alma em cada tarefa. Isso reduz a distração e melhora o foco de um jeito que nem se acredita. E tudo isso nos leva a um ponto que, nossa, é muito importante: o poder dos limites. Ser produtivo de um jeito saudável também é saber dizer não.
É entender que nem tudo é para ontem. Isso protege o nosso equilíbrio emocional e, o mais importante, devolve o controle do nosso tempo para a gente. Acaba com aquela sensação horrível de estar sempre devendo alguma coisa para si mesmo, sabe? Ok, até agora a gente falou muito do lado pessoal, mas agora vamos ampliar o zoom. Porque essa filosofia toda não é só para o indivíduo, ela é absolutamente fundamental para as empresas, para as organizações. Vamos ver como o bem-estar vira uma poderosa estratégia de gestão. Para as empresas, a lógica é bem direta. Ambientes que dão autonomia, que são transparentes, eles geram engajamento, geram propósito. E o resultado disso tudo? Simples, melhores resultados. É que quando as pessoas entendem por que estão fazendo aquilo, elas trabalham com muito mais intenção e com muito menos desperdício de energia. E isso nos mostra uma coisa essencial sobre liderança. A cultura de uma empresa não é o que está escrito num quadro bonito na parede. A cultura se faz nas pequenas decisões do dia a dia. É respeitar o horário de saída, é valorizar o resultado e não quem fica até mais tarde, é ouvir de verdade, é reconhecer o esforço. São essas atitudes que constroem, tijolo por tijolo, uma cultura de equilíbrio. E agora a gente conecta todas essas peças com o elemento talvez mais poderoso de todos, o propósito. É aqui que o nosso esforço diário encontra um significado muito maior. Pensa bem, quando existe um porquê muito claro, o trabalho deixa de ser só uma obrigação, né? Ele vira parte do nosso crescimento. Os desafios continuam lá, eles não somem, mas o jeito que a gente encara eles, isso muda completamente. O esforço ganha um sentido, ganha uma força que antes não tinha. E para fechar, essa imagem resume perfeitamente tudo que a gente conversou. Produtividade e bem-estar, gente, não são inimigos, são aliados. Produzir e viver não são dois mundos separados. É bem ali na interseção dos dois que a gente encontra o sentido. Profissionais que se cuidam não só produzem mais, eles produzem melhor e, principalmente, vivem com mais presença. Então, a reflexão final que eu gostaria de deixar é essa. É totalmente possível construir coisas incríveis, ter grandes conquistas, sem precisar sacrificar o que nos faz humanos, nossa saúde, nossa alegria, nosso bem-estar. A verdadeira meta, no fim do dia, não é ser a pessoa mais ocupada da sala, é se tornar uma versão melhor de si mesmo a cada dia, de um jeito completo e, o mais importante, sustentável.